Nossa, é o nosso momento da lição já? É isso? Isso aí. Perfeito. Então é o seguinte, gente. Eu vou fazer uma introdução rápida e eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Lembrando vocês de uma coisa. Existem algumas iniciativas. A gente quer voltar com o consulado e a gente quer voltar diferente. A gente sabe que a igreja hoje vai votar na comissão da igreja um plano de reabertura da igreja. E pelo que eu entendi, nesse plano de reabertura da igreja, o consulado vai ser o primeiro espaço autorizado a voltar, antes do culto. Então, a gente vai ter a oportunidade de estar com até 60 jovens na nossa classe, se for votado. Ok. Eu não falei para vocês antes, porque ainda vai ser votado. Eles pediram para a gente esperar, mas vai ser votado hoje. Então, assim, se mudar eu aviso, mas acho que é para o dia 27, a gente vai ter a oportunidade de fazer ao vivo. Então, a gente quer voltar e quer voltar diferente. Inclusive, a nossa sala já está diferente. A gente fez algumas mudanças. Eu quero compartilhar com vocês Aqueles como que pallets vão ela ficar tá. para sempre? Vão. Caraca, que legal. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que vai ficar, como é que já está a classe, ó. Essa aqui é a nossa, agora esse aqui é o nosso palco. Tá chegando aí? Não. Ainda não apareceu, tá carregando. Já apareceu? Não. Já apareceu? Tá carregando aqui. Agora Legal. Essa aqui é agora nosso palco. As samambaias não vão ficar porque a gente não consegue cuidar nem da nossa vida, imagina da vida delas, né? Mas são blocos que pode até ficar durante um tempo, mas os blocos a gente pode colocar porta-retrato, luz, neon, coisas do tipo. A gente vai ter esse pallet aí embaixo, a gente tem a ideia de pintar eles para fazer um contraste com o fundo. As almofadas não são nossas, a gente pode comprar. Mas, sobretudo, percebam que o palco aí de baixo, a Camila está pedindo para deixar as samambaias. Ela cuida, ela está virando quase uma botânica. Aqui em casa tem uma mata que a Camila cuida diariamente, isso é muito bom para mim também. Mas aqui embaixo você pode perceber que tem um palco, esse palco está encarpetado, né? Vai melhorar a nossa acústica. Se a gente quiser fazer algum momento de discussão, tem esse palco aí na frente para a gente sentar e conversar, convidar algum grupo para ficar aí, tipo, bem melhor do que o caixa de música, inclusive. Então, a gente conta com vocês para a gente continuar alterando o nosso espaço para que cada vez mais esse espaço tenha uma função social. Não só porque é bonito, mas porque ele consiga ser a nossa casa. Então, se, eu ajudei a pintar, eu ajudei a mudar de cadeira, eu ajudei a mudar o espaço, eu vou me sentir parte dele, entendeu? Olha, a Maju vai ajudar a Camila, perfeito. Então, já está votado aqui, a samambaia fica. Ótimo. Era isso, beleza? Depois vocês podem ver, mas ali pro final do mês, provavelmente o consulado vai ser o primeiro ambiente a ser autorizado a voltar. E é legal, cara, a gente ter essa possibilidade de estar junto, mas eu me preocupo de se vai ter interesse da galera de estar presencialmente lá. Eu acho que vai, né? A gente não vai abrir a discussão agora, mas já vai guardando aí no seu coração essa expectativa e a gente, sei lá, a gente já vai programar e a gente pode programar junto, com vocês trazendo ideias de pessoas, de grupos, uma programação de reabertura, reinauguração, de reaproximação. E é claro que a live vai continuar de alguma forma também. Isso vai poder ficar para sempre, inclusive. No consulado, quando era presencial, a galera perguntava muito, mano, você não gravou isso, você não gravou aquilo, não gravou. E a gente não tinha esse costume. E agora fica mais fácil porque a gente tem o know-how para fazer. Beleza? Eu quero desejar a todos aqui, os 30 participantes, boas-vindas. Se sintam em casa, em qualquer momento vocês podem falar, tanto pedindo a palavra quanto escrevendo. O Matheus, que começou e dividiu a sala para a gente, Stefan, um dos pioneiros do nosso espaço, da nossa classe, ele é o responsável por fazer essa moderação. Então, em algum momento, quando ele sentir que ele consegue intervir, ele vai intervir,
E hoje a gente não tem enquete, mas a gente costuma ter algumas enquetes. E a galera vai poder manifestar ali a sua opinião, ele vai ler a opinião de um, de outro. Se sintam em casa. E agora eu quero divulgar, antes da gente apresentar o nosso convidado, última coisa. E, inclusive, o Didio, quando você começar a falar, pode falar sobre as suas iniciativas, cara, sobre o Arrazoar e sobre a galera também fazer parte aí daquilo que você faz. Eu já vou aqui de antemão dar um spoiler. Eu tenho aqui entre nós o Bruno Eumano. Cadê o Bruno Eumano? Ele tá aí. Não sei se ele vai querer falar, mas a gente tá gravando um negócio juntos que tem a cara assim, da maioria de vocês. E eu acho que vai ser legal vocês participarem. É uma iniciativa pessoal. Aí, Eumano, se eu te desafiar aqui rapidamente, contar qual que é a proposta do nosso podcast, você tem coragem de falar? Duvido. Oi, gente, bom dia. Aê, cara. Essa é a voz da paternidade. Vai lá, mano. Eu me sinto um filho agora. Pode falar. Cara, você vai saber falar muito melhor do que eu sobre o que a gente está fazendo, mas a ideia é um podcast que a gente abre espaço para conversar sobre sociedade, teologia, filosofia, notícias de uma forma geral, mas mostrando assim diversos lados de pensamentos diversos, na verdade, sobre essas questões todas, né? E como isso tem impacto na vida de cristãos e, enfim, de todo mundo, né? Cara, imagine um espaço onde você consiga ouvir o que você pensa, ouvir o que você discorda, falar também em algum momento. E o nome do podcast é Linhas Tortas. Fazem parte dele o Eumano, que falou aqui pra gente, ele é jornalista. Eu e mais 2 amigos que, enfim, vocês vão ver. Tá sendo muito legal gravar e vai ser muito melhor ainda quando vocês participarem da iniciativa. Aqui a Mayra já falou, mano, em disparado será ou já é o melhor podcast. Olha que da hora. Espero cumprir. Podcast Linhas Tortas. Espero que cumpra a expectativa dela. Brincadeira, mas enfim, foi muito bom. A gente já gravou o primeiro episódio, né? E eu achei que a conversa ficou bem legal e, enfim, assim que tiver pronto, a gente divulga para todo mundo. Está disponível? A gente vai disponibilizar em todas as que forem possíveis, né? A gente está trabalhando nisso ainda, a gente está gravando uma sériezinha para depois colocar em todas as plataformas e aí a gente vai divulgando, mas a ideia é que esteja no Google Podcasts, né, no da Apple, Spotify, enfim, a ideia é que esteja em todos. Imagina um lugar onde a gente consiga discutir sobre tolerância, intolerância, democracias, sobre religião e Estado. Nem Wesley. Louco, hein, meu irmão? Didi, só uma coisa. O Matheus perguntou aí em qual plataforma. Se alguém tiver alguma plataforma onde escuta mais podcast, quiser sugerir para a gente, pode falar e a gente procura para divulgar nessas plataformas também, né? De repente, são tantas que alguma pode escapar da gente, então se a gente tiver a sugestão, vai ser bom. A Mai tá falando aqui Spotify com certeza. A gente tá pensando em publicar, tem uma ferramenta que espalha, né, entre as plataformas do próprio Spotify. E, enfim, a gente tem um amigo nosso que ele é músico, muito irmão nosso, ele faz parte. Então, imagina que cada episódio ele vai trazer também esse lado cultural, esse lado musical, para relacionar uma música que tem a ver com aquilo que a gente está falando. Mano, e ele está editando já o podcast, trazendo essa edição de uma forma bem legal. O Eumano jornalista conduzindo a conversa, trazendo isso com bastante profissionalismo e, ao mesmo tempo, leveza. Parece que a gente está numa sala conversando. Eu queria disponibilizar isso para vocês, não para que a nossa intenção não é estourar. A nossa intenção é reunir um pessoal que pensa e que sente a necessidade ou a falta desse espaço. E o consulado faz, mano, muito sentido, né? Porque a nossa sala, o nosso espaço é para isso também. Então, quem sabe aí a gente faça parcerias e com vocês a gente produz um espaço muito, muito melhor. Alguma coisa mais, mano?
Não, da minha parte isso aí. Só agradecer aí o espaço para divulgar, Didio. Obrigado, viu? Valeu. Legal, legal. Então, bem, gente, é isso aí. Gravem aí Linhas Tortas. E agora eu tenho aqui apresentar para vocês um cara que eu conheci há algum tempo, não sei se foi via Caju, não sei se foi via Brooklyn, não sei qual foi a via, mas Brooklyn, ele é conhecido... 2013. Olha, olha aí, Brooklyn 2013, ele é conhecido como Didio também. Ele chegou lá com esse nome, tentando substituir o mundo que já existia, mas enfim, a gente tem que atualizar, né? Essa aqui é a verdade. E aí a gente acabou se encontrando em muitos outros espaços, né? Ele é muito amigo de amigos nossos, muito amigo nosso também. Ele vai poder se apresentar melhor, o que ele está fazendo hoje, onde ele atua. Enfim, a nossa conversa vai ser muito bacana sobre a Bíblia, sobre a história. Enfim, Didio, se apresenta aí, dá o seu bom dia para a galera. Esse é o Consulado e a gente está junto nessa manhã. Tamo junto, mano. Bom, como o Didio falou, eu sou o Didio. Mas diferente dele, eu não sou George, eu sou Giancarlo. Me apresentando um pouquinho, eu sou professor de inglês, na verdade. Como eu falei pro pessoal lá na minha salinha, eu trabalho numa startup de tecnologia de saúde. Então, apesar de estar na área de educação, eu estou na área de saúde também e na área de business, então acaba pegando tudo isso. Área de business? A gente acaba trabalhando bastante lá dentro da empresa. Como eu dou aula para os alunos, até os mais avançados, a gente acaba discutindo bastante sobre essas coisas também. Bom, eu frequento a Catavento, sou um dos líderes lá, sou líder de pequenos grupos lá dentro, sou o líder do Ministério de Pequenos Grupos. Eu fui uma das pessoas que trouxe os pequenos grupos, o modelo de pequenos grupos do Reino de Amigos, para Campinas em 2016, que daí 2 pequenos grupos vieram a Catavento. Então, é bem da hora, porque é muito legal ver o projeto crescendo assim. Então, é uma coisa que para mim marca bastante a minha história, eu acho. E, bom, sobre projetos pessoais, até a gente estava falando, eu estou com o Instagram, @arrazoar, ponto. Simplesmente para discutir ideias, para pensar um pouquinho. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não para pensar nas coisas. Então, eu criei Instagram para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, alguns questionamentos, alguns vídeos. Então, quem quiser, bora seguir lá e vamos arrazoar. Da hora, mano. Só para uma curiosidade aqui, a gente tinha pensado para o podcast, o Linhas Tortas, exatamente um arrazoemos. Aí vem o Didio e cria o arrazoar. Aí a gente, não, então vamos mudar. Cara, foi mal, mano. Não foi intencional. Isso é sinergia, cara. Isso é sinergia. Bom, muito legal, cara. Depois você pode até mostrar pra gente. O Matheus já colocou aqui, @arrazoar. E a gente tem a oportunidade, a Catavento é tão próxima aí da gente trocar algumas iniciativas, fazer algumas coisas legais juntos. Eu acredito que isso vem somar. A gente está num ritmo aqui no consulado de sempre entrar em contato com pessoas que têm movimentos ou participam de movimentos jovens em outros lugares. A gente teve a oportunidade de ter uma conversa com o pessoal do Porão Jovem lá na Central de Sorocaba. A gente conversou com a Nova Semente em São Paulo, que tinha o Renove, um PG muito bacana que está rolando lá na Zona Sul. Agora a gente tem a participação de um representante da Catavento, enfim. A gente precisa de conexões, a gente precisa se conectar. E nada melhor do que fazer isso juntos. E o consulado ser um espaço que esteja integrado no circuito jovem aí das coisas mais vanguardistas que estão acontecendo no nosso meio. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução de Joey, fazer uma pergunta para você para a gente começar nosso estudo aqui, tá? A gente vem tratando sobre uma aproximação honesta do ser humano ao texto bíblico. Essa aproximação honesta, ela guarda recursos. A gente precisa ter recursos, métodos, para que a gente olhe para o texto bíblico como de maneira honesta é a palavra, mas não considerando ele uma ferramenta para atingir aquilo que eu já penso. Vocês me entendem? Então, o texto bíblico, ele tem uma vida própria, ele tem um organismo próprio, e o texto bíblico, ele tem a nos ensinar pela sua estrutura, ele tem a nos ensinar pela conexão com a realidade em que ele foi escrito.
porque a gente acredita na inspiração. O que acontece muitas vezes sem perceber é que a gente domestica esse texto, assim como muitas vezes a gente domestica o próprio Deus. E a gente transforma Deus numa ferramenta sem perceber, para a gente atingir os nossos próprios ideais, as nossas próprias ideias, que a gente traz exogenamente, de fora para dentro daquele texto. Há alguns sábados atrás, a gente começou a tratar o próprio texto. A gente conversou, com a Ana Kelly, foi demais aquela conversa, e com Wagner Teodoro sobre o Gênesis. Foi muito louco, gostei muito de conversar com ela. E aí a lição ela está trazendo agora um aspecto da história. E aqui eu vou começar a já perguntar para você, Didio, é o seguinte, a gente percebe um movimento hoje, na sociedade que a gente está inserido, que ninguém pode discordar. A gente pode discordar de tudo, mas a gente não pode discordar que a gente vive num tempo polêmico, onde os discursos radicais, eles precisam ser toda hora, eles precisam acontecer a todo momento para que as pessoas ganhem visibilidade. Então, ninguém mais ganha visibilidade sendo consensual. Você precisa ser polêmico, você precisa ser um extremista e assim você ganha visibilidade. Nesse contexto de polemização, a ciência entra em xeque, como a gente viu no sábado passado. A ciência está no banco dos réus, ela está numa parede e ela está sendo julgada. A partir desse momento de julgamento da ciência, a história, como a mãe das ciências, eu acredito porque sou historiador, mas a história, ela também entra em xeque. Ela é uma das primeiras a entrar em xeque. Didio, sobre isso, a gente vê nesses discursos e nesses radicais um monte de contextos negacionistas, revisionistas, e eu queria que você começasse assim, falando um pouco para a gente como é que você enxerga isso, como é que a história está no banco dos réus, lembrando que assim como a Bíblia, para a gente olhar para a história, a gente tem ferramenta, a gente tem método, a gente tem um documento que é um testemunho histórico, a gente tem a hermenêutica daquele texto, enfim. Fala um pouco para a gente sobre isso, mano. Cara, eu acho que antes disso a gente tem que entender um pouquinho do porquê como que a história é utilizada hoje em dia. Eu gosto muito do que o Harari ele fala, de que a história, na verdade, é o que conecta os seres humanos. Porque todos os animais, eles têm capacidade de até comunicação. Só que essa capacidade de você contar uma história, essa capacidade de narrativa, é uma coisa estritamente do ser humano. Eu gosto muito disso porque isso explica muito como a cabeça do ser humano funciona e como nós nos relacionamos. O que vai conectar a gente são aquelas narrativas que nós temos em comum. Então, às vezes, se eu, como adventista, eu te conheço, eu não sei nada sobre você, mas só de eu saber que na sua história, na sua narrativa, você também tem o adventismo, a gente acaba se conectando, mesmo que a gente não tivesse planejado isso antes. Então, eu acho que a história ela tem uma força muito grande na questão de conexão. Só que, por que isso acontece? A sua pergunta, voltando um pouquinho para isso. Eu acho que a galera tenta cada vez mais mudar isso, porque a partir do momento que você consegue mudar a história, você consegue mudar as conexões com as pessoas, você consegue mudar a realidade que as pessoas veem no mundo. Então, eu acho que é o modo mais fácil da gente conseguir fazer isso, porque se eu for parar para pensar, exige muito trabalho a gente conseguir mudar a nossa realidade hoje. Só que se a gente consegue mudar o modo como nós vimos a história, o modo como nós vimos o passado, a gente consegue mudar as coisas que estão acontecendo hoje, que é até uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia, de falar, não, pera, isso não foi bem assim, isso não aconteceu na história bem assim. Só que se isso não aconteceu na história bem assim, então peraí, então algumas coisas depois que foram consequências também mudam um pouco. A nossa realidade de hoje também muda um pouco. E fazendo assim, cara, você consegue mudar todo um pensamento, toda uma realidade de hoje, de modo que você consegue manipular aquilo que existe. Então a história, ela, nesse ponto de vista, ela pode ser usada não só para mudar a história, mas para mudar a realidade, mudar o presente. Se a gente refaz a história, a gente refaz as conexões, eu gostei disso, do nosso presente, como as pessoas pensam sobre um determinado assunto. Se a gente trazer... Fala. Você já leu 1984? Sim, o que eles fazem eu tava relendo agora. É exatamente isso. Eles para quem não sabe, é um futuro distópico onde eles começam, o governo ele manipula todas as informações, ele filma todo mundo, ele consegue visualizar o que as pessoas estão sentindo e tal.
Só que como é que eles fazem para manipular todo mundo? Eles sempre lançam coisas novas, informações novas, mesmo que sejam sobre coisas antigas. Então, é eu chegar aqui em vocês e falar, então, o Brasil não foi descoberto em 1500, o Brasil foi descoberto em 1700. Só que como o governo é a única fonte de informação, todo mundo acredita, porque não tem como questionar aquilo. E a partir do momento que você muda isso, você diminui, por exemplo, a influência dos índios no Brasil. Porque, pera, não teve esses 200 anos onde teve essa guerra entre os indígenas, os portugueses e tal. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Você acaba mudando a realidade como você vive hoje através de informações que você pode manipular. Antes mesmo da gente ter essa onda de que as vidas negras importam, que eu acho que é pertinente e não deve acabar, e a gente até conversou sobre isso sábado passado numa live da Catavento, a gente fez ano passado, no Contraponto, um programa sobre racismo. E nesse programa sobre racismo, o título era Racismo à Brasileira, como o racismo se dava no Brasil. E a gente teve um comentário muito pertinente que eu queria resgatar agora, de um africano. Eu não lembro exatamente qual era o país daquele homem, mas ele disse assim: eu vejo uma diferença muito grande entre o negro africano e o negro brasileiro. Porque o negro brasileiro, assim, ele estuda na história do Brasil de que os pais dele eram escravos. Enquanto o negro africano, da onde eu venho, a gente estuda na história que os nossos pais são os reis. Nós descendemos das linhagens reais da África. E isso acarreta numa mudança de comportamento, numa distinção comportamental muito grande entre o cara da África e o cara do Brasil. Por quê? Porque a história no Brasil foi contada por quem venceu. Que durante muito tempo a história foi contada pelos seus oficiais. Então, os escravos brasileiros nascem escravos. Aí ele trouxe no comentário assim: ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas. O ventre da mãe foi escravizado, mas ela não nasce escrava. Quando você tem essa noção, você tem uma noção passiva. Não houve conflito, não houveram, enfim. É como se a ascendência do povo negro brasileiro fosse intimamente ligada ao passivismo de ser tão somente propriedade de outra pessoa. E isso traz uma autoestima para o negro brasileiro muito baixa. Ele trazendo, eu estou aqui fechando aspas agora. Então eu acho legal isso que você trouxe para a gente, isso que a história modifica exatamente aquilo que a gente é hoje. Cara, me dá exemplos de revisionismos, de negacionismos que estão colando hoje, assim. Não sei se você preparou, pensou, mas de bate-pronto. Cara, de primeira, assim, dá para pensar, por exemplo, a questão da ditadura, que é um assunto bem forte aqui no Brasil, principalmente nesse governo atual, de que não foi bem isso, não teve golpe. Acho que isso é muito forte aqui no Brasil. Se eu for pensar a nível mundial, nazismo, eu estudei durante um tempo hebraico na USP. E uma das coisas que era bem forte lá dentro é essa discussão de que, o Holocausto não foi bem o Holocausto. O nazismo não foi tudo isso que fala, entendeu? Foi um pouco diferente, foi apenas um movimento que empoderava o povo alemão, sabe? Então, e isso, cara, mexe muito com a identidade deles, cara, de novo. Porque você chegar num judeu e falar, cara, então, o Holocausto não foi bem assim. Cara, você tá pegando, quem sabe, um momento mais triste da história moderna deles e falando, cara, vocês estão mentindo, então é irrelevante pro mundo, sabe? Eu acho que isso é muito perigoso, cara, porque você acaba mexendo com a identidade das pessoas, cara. E tudo que mexe na identidade das pessoas, você acaba bagunçando tudo que aquela pessoa viveu até hoje. Muito bom. Cara, tem muito disso, né? Você tem o Holocausto, como você disse, a ditadura. A gente passou de um momento de completa apatia histórica para, de repente, todo mundo gosta de história, né? E a gente percebeu que manipulando a história, a gente pode manipular hoje.
Cara, estudem sobre, assim, eu não sei a sua opinião sobre a ditadura, mas tem uma galera que fala que a ditadura, assim, só fazendo uma digressão ao tema da lição, que a ditadura foi uma contra-revolução de uma revolução que estava rolando comunista aqui no Brasil. Mas, assim, você não precisa de muito esforço para analisar os documentos e para construir, a partir de uma ciência, de um método, de uma aproximação honesta com o que aconteceu. Você não precisa de muito esforço para perceber que o Jango não era comunista, que existiu a Vala de Perus. Isso não é a Vala de... O que foi a Vala de Perus? O que era o Brasil? O que estava rolando no Brasil naquela época? Essas perguntas vão fazer sentido para como você enxerga as coisas hoje, né? E como é que você vai julgar isso hoje. Lembrando que a história, ela há muito tempo já não tenta buscar uma verdade histórica. Porque quando a história começou como ciência, e a lição fala sobre história, né? Quando a história começou sobre ciência, como ciência, se buscava lá no século XIX achar uma verdade histórica, exatamente como aconteceu. Isso é impossível, porque tem um tempo que separa a gente do passado, esse tempo faz com que a gente olhe para as coisas de forma anacrônica, por mais que a gente se distancie disso. Anacronismo é quando a gente olha para a história com os nossos olhos, com os olhos enfim, da nossa sociedade. E as lentes, enfim, mas a gente tem método, a gente tem como, é uma ciência, a gente pode se aproximar a gente tem as fontes históricas, a gente pode pesquisar, a gente pode ver. Ô Didio, e de que maneira a história pode, um revisionismo, ou a história pode ajudar, ou a história pode atrapalhar aquilo que a gente acredita? Cara, eu acredito que, primeira coisa, até um pouquinho antes da sua pergunta, que você estava falando, eu acho que o maior problema hoje é que a gente não tem esse costume de ir atrás de informações. Cara, a gente vive na era eu vou pegar Didio, desculpa te interromper, eu vou sair daqui do online, eu só vou pegar uma água, mas eu vou estar te ouvindo, porque agora eu tenho um fone Bluetooth, entendeu? Então eu vou andar e vou estar continuando te ouvindo, entendeu? Exatamente. Se liga aí na tecnologia. Pode ir lá, pode continuar. Não, eu gosto muito de pensar que a gente não tem muito costume de ir atrás de informação e o costume de ir atrás de fonte. Eu digo isso a nível mundial também, mas principalmente a nível do povo brasileiro. Eu acho que a gente acaba ouvindo o que os outros falam e acaba aceitando isso de modo muito passivo. Para mim, um exemplo muito claro, cara, é quando a gente ouve, por exemplo, a história de Israel. O Israel atual, o país. Eu não sei quando a gente já pararam para pensar por que o Estado de Israel existe hoje, como ele chegou a existir. Porque quando a gente parar para pensar na história da Bíblia, que pra gente é um lugar comum, é um lugar onde a gente não costuma parar para questionar muito, a gente pensa, não, o povo de Israel sempre viveu lá, então aquele é o lugar deles de direito, isso faz parte. Só que quando você para estudar a história mais atual, Primeira Guerra Mundial ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a fundação do Estado de Israel, cara, a gente está muito acostumado a ver as coisas pela perspectiva dos israelenses, ou do povo israelita, de acordo com a Bíblia. Só que aquilo foi um massacre gigantesco ao povo árabe. Então, o modo como a gente vê as coisas, a perspectiva de como nós vemos as coisas, elas influenciam totalmente o como nós vamos viver hoje. A questão é, por exemplo, com relação à Bíblia, o modo como eu leio a Bíblia, o modo como a Bíblia me foi apresentada, ela influencia muito o modo como eu vejo até Deus. Só que se eu entendo a Bíblia apenas como um livro de história que não são reais, cara, eu começo a questionar tudo com relação a Deus como se fosse uma coisa não real. A partir do momento que eu entendo aquilo como história real, como uma coisa que pode ser provada através de uma ciência, eu tenho um embasamento muito maior para aquilo e eu acredito naquilo por fundamento, sabe? Qual é a palavra? Por convicção. E não simplesmente porque me disseram aquilo. Eu gosto muito dessa ideia, cara, de que a história, ela traz convicção daquilo que a gente acredita. Eu estou compartilhando aqui. Eu não estava pronto para fazer isso. Não sei como é que vocês vão encarar esse compartilhamento, mas enfim, que tem a ver com o que você estava trazendo para a gente sobre isso, sobre o judeu e a Palestina. Mas enfim, antes da gente seguir, não sei, tá difícil para compartilhar a tela, né, meu? Tá demorando, mas beleza. Cara, eu fico pensando assim, as evidências históricas, elas podem corroborar com a nossa fé, ou elas podem criar um problema para a nossa fé. Se a nossa fé está apoiada em evidências,
como a gente às vezes prega e a gente monta, como a lição está trazendo, por exemplo, o caso do rei Davi, e se a arqueologia, que é o estudo da história antes da história, né? Se a arqueologia não conseguisse encontrar relatos ou fontes ou provas de que o rei Davi existiu. E se isso, sabe, um rei que amplamente é mencionado pela Bíblia, pela tradição judaica, pela história do povo hebreu, e se a arqueologia não conseguisse mostrar? É aquela coisa lá da luta do Edson Nunes e do Rodrigo Silva. E se mostrar? E se não mostrar? Entendeu? Eu tenho problemas pessoais com apoiar minha fé em evidências, porque eu tento fazer com que ela não dependa tanto desse tipo de evidências para que ela seja uma fé robusta, saudável e que me faça bem. Porque a todo momento, aí sim eu vou estar pegando uma coisa que é estritamente do campo da fé e vou estar colocando na ciência, para que a ciência prove aquilo que eu acredito, entende? E, cara, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. É esse equilíbrio em a gente ter evidências para aquilo que a gente acredita, mas ao mesmo tempo a gente não depender disso. Eu sempre penso bastante que acho que a questão da fé, ela não pode depender das evidências. Mas que as evidências, elas realmente me ajudam a acreditar em alguma coisa, elas realmente ajudam, sabe? É muito interessante isso, cara. Porque, tipo, o Edson mesmo, ele fala, você citou aí o Edson e o Rodrigo, o Edson ele fala sobre isso. Porque se eu entrar no campo apenas da ciência para provar aquilo que eu acredito, cara, eu já saio atrás. Porque eu não tô falando sobre... Eu não tô falando sobre fé. Eu tô falando sobre provas, como 1 mais 1 é igual a 2. E, cara, a fé não é isso. Eu acho que as coisas elas podem andar juntas, mas elas não podem ser exclusivas, entendeu? No meu ver. Sim, eu entendi. Justamente esse é um ponto que a lição está trazendo. Ele fala sobre o rei Davi, sobre as evidências arqueológicas da existência do rei Davi e como isso pode corroborar com que, puxa, é exatamente aquilo que eu acreditava. Eu acho que a evidência histórica, ela pode ajudar a gente, ela pode acrescentar, ela pode trazer noções maiores, mas ela nunca deve ser o apoio, ela nunca deve ser o terreno ao qual eu alicerço a fé. Eu só vou trazer esse selo aqui que eu achei interessante, cara. Peguei essa semana. Deixa eu explicar esse selo aqui, lembrando da tua fala sobre o povo de Israel. O Israel hoje, né, como um Estado. Isso aqui é um selo da década de 30, antes da guerra. É um selo sionista. O sionismo é um movimento que pretendia reunir Israel de novo em Israel, na Palestina. Porque você sabe que na tentativa de formar um Estado de Israel, nem sempre se pensou na Palestina como um lugar ideal. Inclusive, eles pensaram na Argentina, por exemplo, em algum lugar Madagascar. da Argentina. Madagascar. Mas existiam movimentos sionistas antes da Segunda Guerra, antes do Holocausto. É claro que ele ganha mais força depois do Holocausto, inclusive até das pretensões políticas. Mas esse aqui é um selo, e olha só, aqui você consegue ver uma nomenclatura que é bastante comum nas redes sociais hoje, principalmente na galera de esquerda, que é o Antifa. Só que, tipo assim, hoje esse fascismo atual, ele muitas vezes é problematizado, a galera questiona, né, se realmente é fascismo ou não, mas naquela época existia. A gente está falando do fascismo raiz, né, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Só que esse selo é um selo, olha só que interessante, é um selo sionista, e olha o que ele diz, os amigos dos trabalhadores palestinos na Palestina para judeus e árabes. Ele está trazendo um árabe e um judeu lado a lado, abraçados. Eu achei interessante isso, cara, porque a gente às vezes estuda a história também de um lado só, a gente acaba ouvindo a história sendo contada por aqueles que venceram. Mas dentro de movimentos existem uma heterogeneidade que é comum dos humanos. Então a gente não pode pensar por exemplo, eu gosto muito de um site, inclusive foi que eu peguei esse selo, que é Judeus pela Democracia.
E eles vão trabalhando isso, tipo assim, o movimento é heterogêneo, o movimento não é só como uma outra pessoa conta que vai ser assim. Mas eu gostei porque você trouxe isso, achei legal. Então, mas até sobre o selo, Didio, repara que mesmo aí você já tem um certo viés pro lado judeu. Você só tem a escrita hebraica. Você não tem a escrita árabe. Então você percebe que tem uma perspectiva de alguém que apoiava o povo judeu comparando com o povo árabe, você entendeu? Mas talvez o selo não fosse direcionado para os árabes, né? Não sei. Mas pode ser também, é verdade. Mas enfim, tô aqui descompartilhando, só achei interessante. Mas vamos voltar. E cara, a gente está conversando aqui, onde a gente parou, sobre a nossa fé estar apoiada nessas evidências. Mateus, dê os comentários até agora que a galera comentou para a gente quebrar um pouco da nossa fala. O Luiz Martins escreveu assim, quando vocês estavam falando sobre a Bíblia, de falar se tirar alguma coisa e tal. Se tirar Davi, tira o livro de Salmos, dos Reis e Crônicas, de Samuel e de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que foram escritos por Salomão, filho de Davi. Além de interferir nos evangelhos, nos livros de Paulo e de João, inclusive no Apocalipse 5:5, que diz que Jesus é a raiz de Davi. E na regressão da genealogia, nega a origem do povo de Deus e nega seus antecedentes, Jessé, Obed, Boaz, Jacó, Abraão, Adão e Deus e a criação. E de Davi para frente, o nega como da origem de Jesus. Enfim, nega toda a Bíblia. O que você acha desse comentário? Então, até em cima disso, você falou que no início vocês estudaram o livro de Gênesis aqui. Uma vez que eu gosto bastante de estudar o livro de Gênesis, tanto que sempre que eu toco de Bíblia, a primeira coisa que eu sempre estudo é os 3 primeiros capítulos de Gênesis, a criação e tal. E, cara, é muito engraçado como é muito difícil você usar o livro de Gênesis como um relato histórico ao pé da letra de que aquilo aconteceu 100% do que é relatado ali. Porque, cara, tem muitas coisas ali que logicamente não faz sentido. Então você pensa, não, então beleza. Então deduziu que foi um relato apenas fantasioso, mitológico. Só que quando você passa... Ah, não, beleza. Se isso foi um relato apenas mitológico, então você dá abertura para que todo o resto também tenha sido apenas um relato mitológico e fantasioso. Eu gosto muito disso, cara. Porque se a gente lê a Bíblia não entendendo ela como um livro histórico, você acaba quebrando, e vou complementar, a Bíblia inteira como livro histórico, você acaba tirando a base para toda a Bíblia, cara. E você, eventualmente, como o Luiz Martins colocou aqui no comentário dele, você acaba com uma fé cristã. Achei legal. Eu gostei do comentário do Luiz também. Eu acho que a gente trouxe a importância da literalidade em alguns momentos. Tá? Eu estava estudando esses dias sobre o processo de secularização. Como a sociedade se seculariza e como é que a gente pode entender, visualizar, dando alguns passos atrás e observando de fora uma sociedade secularizada. Você sabe que tem países, Didio e galera do consulado, que são mais secularizados e outros menos. E o que é o processo de secularização? Eu vou tentar resumir aqui que um autor disse, que o Bauman trata muito bem, que é o desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? É quando o mundo passa a ser explicado não mais pelo sobrenatural. O mundo está desencantado. As lentes que você vai enxergar o mundo agora são lentes completamente racionais. E a Bíblia, ela foi colocada sob os olhos dessa mente. Você me entende? Então, assim, os estudiosos da crítica histórico-literária, da galera que começou a fazer teologia depois do século XIX, antes da nova ortodoxia, sem querer complicar muito, mas essa galera colocou a Bíblia dentro dessa perspectiva extremamente racionalista, dentro dessa perspectiva desencantada. Só que assim, Didio, o que eu tô tentando trazer, a gente já sabe que é importante o estudo da Bíblia
literal, enfim, que as evidências apoiam muitas vezes aquilo que a gente acredita. Mas a vida não pode ser explicada num laboratório. A vida não pode ser explicada pelas provas que a gente encontra na arqueologia. Claro que eu não estou falando que isso não é importante, mas existe um limite que as provas elas não conseguem alcançar, que é o limite que a Bíblia tenta fazer, é o limite do sentido da nossa própria existência. Então, o sentido da existência de Didi não pode ser provado com a prova do rei Davi. É óbvio que é importante que o rei Davi aconteça e apareça nas provas arqueológicas. E isso dá base para... Mas eu não vou fundamentar a minha fé, que dá sentido para a minha existência, numa prova. Que muitas vezes a ciência pode se enganar, pode achar outra coisa, depois acha de novo, depois acha... Porque esse é o movimento da ciência, né, cara? Cara, tem um curso online que chama Arise, que é uma comunidade adventista americana. É um curso que é muito, 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 muito bom. Eles têm muitos treinamentos com relação a evangelismo, estudo bíblico e tal. E o curso principal dele, Arise. Arise. Então, escreve aí, Matheus, para a gente procurar depois, que eu me interessei. Ele, cara, é uma coisa que eles trazem desde o início. Desde o início eles vão contando toda a história da Bíblia, sempre pela perspectiva de Cristo. E é muito legal, cara, que uma das coisas que eles falam é que a Bíblia, ela é assim uma história. Tanto que a primeira coisa que eles abordam lá é que eles falam sobre o poder de uma história. Que ele falou, cara, a gente tem que entender a Bíblia como uma história. É uma história do quê? Aí ele vai descobrir durante o texto, mas é uma história. E é muito interessante que ele vai falando sobre a questão da verdade, sobre como a verdade se relaciona com a fé e tal. Mas uma das coisas que eu acho mais legal que ele fala nisso, cara, é que não adianta eu ter uma história, não adianta eu ter uma ciência. A Bíblia é acima disso. Mais do que um livro de história, é um livro que conta a história de um relacionamento. E para mim, cara, isso é o principal. Que, cara, eu não posso basear minha fé simplesmente na ciência. Só que daí, isso é uma opinião minha. Eu também acho meio complicado a gente basear tudo que a gente vive numa fé cega. Eu acho que o ponto de equilíbrio entre uma fé cega e a ciência pura é o relacionamento, cara. E aí, uma coisa que eu sempre cito, que para mim, o maior exemplo de evangelismo que existe na Bíblia, cara, é lá em João 1, que é o papo entre Natanael e Filipe. Que eu chego outro e, cara, a gente encontrou o Messias. E ele fala, mano, como assim encontrou o Messias? Ah, não, ele veio de Nazaré. Eu falei, mano, não tem como vir nada bom de Nazaré, não tem como ser o Messias. E, cara, em vez de ele perder tempo discutindo, falando, não, eu acredito, então não, ó, eu vou te provar que 1 mais 1 é igual a 2, ele fala, mano, vem e vê. É tipo assim, eu não vou argumentar com você, não vou tentar te provar nada, porque não sou eu que preciso provar isso. É o seu relacionamento com ele que vai te provar isso. Pra mim, cara, isso é o principal de tudo, que é o equilíbrio entre a fé e a ciência, pra mim, é o relacionamento, cara. Muito bom, muito bom. Eu vou citar aqui uma... na quinta-feira, cara, a lição traz o livro de Hebreus, e ele vai falando exatamente um pouco do que o Luiz citou pra gente, sobre os personagens e a linha histórica, a cronologia deles. E ela fala assim, a fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém, é agir em resposta a essa crença. A fé é uma fé que atua. E isso é considerado como justiça. Esses atos de fé mudam a história. Cada um deles depende da confiança na palavra de Deus. Cara, é o que você está trazendo. E aqui eu quero partir para o nosso terceiro bloco e último da lição. Infelizmente, está muito gostoso falar com você. Eu acho que, inclusive, essa gravação, essa lição está sendo gravada. Depois a gente vai, sem edições, postar no YouTube para ficar como um registro mesmo. E depois, enfim, a gente pode pegar, editar e comprometer eu ou você com essas edições, porque é isso que as pessoas fazem. Mas, olha só, cara, e o Jesus histórico, né? Nessa intenção de se valorizar a ciência que a gente experimentou em algumas décadas atrás, Jesus foi visto como um personagem histórico e tão somente histórico. O que você acha sobre isso? Como é que a ciência considera esse Jesus histórico?
e como a gente considera o Jesus histórico? Cara, para começar, tem um livro chamado Em Defesa da Fé, que é do Lee Strobel. Ele é um jornalista que ele era ateu, e daí, para defender o ateísmo dele, ele foi atrás de conversar com os maiores teólogos que ele conseguiu encontrar nos Estados Unidos, para provar, tentar desmascarar eles e provar que Jesus Cristo não existiu. Então, a história dele, o que ele tentou defender foi que, não, Cristo não existiu historicamente. Isso é uma história que inventaram. Bom, depois de escrever o livro, ele acabou se convertendo, e o livro, ele é um livro que ele escreveu em defesa de que Cristo existiu. E, cara, é muito interessante você ver que existem argumentos históricos, sim. Desde você... Eita, alguma coisa caiu aí em você. Desde você pegar relatos de historiadores... Você está mutado. Desde você pegar relatos de historiadores como Joséfo, que, cara, ele relatou que Jesus esteve aqui. Existiu um cara que ele veio, que ele fez milagres, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E, cara, ele existiu. Bom. Só um comentário, o Joséfo, que o Didi está citando, é o Flávio Joséfo. Ele era judeu e ele foi contratado pelo Império Romano para escrever a história dos judeus, história dos hebreus, alguma coisa assim, né? Inclusive esse nome não é o nome original dele, eu acho. E a gente tem a história dos hebreus escrita por ele. E se você não faz parte do grupo do Info do consulado, faça parte para a gente enviar esse PDF para você. Tá? Vou colocar no grupo depois que a classe acabar. Beleza. Mas também, quando a gente está falando, não adianta ele simplesmente basear tudo que a gente acredita só porque a gente tem argumentos. Porque acho que é Tiago mesmo que ele fala, cara, acreditar, até o diabo acredita. Então, não adianta a gente simplesmente ter essa base, não, Jesus existiu. Tá, Jesus existiu. E agora? O que eu vou fazer com essa informação? Como que ela influencia a minha vida? Eu gosto muito um tipo de estudo bíblico, cara, que todas as vezes que ele termina, ele faz 3 perguntas. Primeiro, o que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre mim? E para mim, a principal beleza, como que eu vou mudar a minha vida a partir disso? Porque não adianta eu saber tudo, não adianta eu ter todas as informações, não adianta eu ter acesso a tudo, isso não mudar a minha vida. Eu acho que isso é o principal, cara. Beleza, Jesus existiu? Eu acredito que existiu. Mas como que isso influencia o modo como eu vivo hoje? Muito bom. A diferença, no meu ponto de vista, do Jesus histórico, da ciência e do Jesus nosso, o nosso Messias, é porque se a gente observar a cronologia bíblica, a semente de Gênesis 3:15 nasceu. O Messias foi prometido, nasceu. E a Bíblia tem a sua história, porque a Bíblia é uma produção humana também. É uma cooperação divina com o humano. Então, a Bíblia está inserida na história e a Bíblia não é inerrante, como você já estudou e como a gente sabe. A Bíblia conserva alguns... entendam que esses erros da Bíblia cronológicos, eles não comprometem a sua mensagem. Mas existem muitos cristãos que acreditam que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não erra. Porque Deus não usou o homem, Deus pegou a mão dele e escreveu. Só que a gente sabe que os homens foram inspirados e ali está uma produção humana também, que não pode ser separada do contexto, como a gente estudou nos métodos honestos da gente se aproximar da Bíblia. E a gente pode usar métodos históricos para se aproximar desse texto também. Estudando o contexto social, a arqueologia, para entender como é que aquele cara pensava na hora que ele escreveu isso para mim. É ótimo. E Didio, e mais do que isso, eu acho que isso é vital. Porque se a gente, como você falou, se a gente faz uma análise anacrônica do que a gente está lendo ali, a gente acaba tendo tantas interpretações toscas como a gente tem hoje sobre, a mulher não pode entrar na igreja, não pode falar na igreja, então ela nunca Terra pode plana. responder o marido dela, entendeu? Terra plana, se você não entendeu o contexto, cara, você acaba perdendo toda a riqueza do texto. Exatamente. Então, mas o Messias que nasceu e foi prometido, o nosso Cristo, o nosso Messias, ele também é histórico, porque aí que está a diferença. Olha só que interessante. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão agora, tentem me acompanhar. Eu não quero viajar muito, mas a vida que Jesus promete quando ele vem
não é uma vida infinita. Porque a vida infinita, ela começa e não termina nunca. Então, a gente, às vezes, almeja o céu e a gente se relaciona com a fé esperando essa vida infinita. Essa vida cômoda e infinita, prazerosa e infinita. A vida eterna, e por isso que agora a gente está começando a falar de tempo, a vida eterna, ela não cabe no espaço do tempo. Ela não começa e ela não termina. Essa é a vida que ele promete. E ele promete que a gente pode viver já hoje, como pessoas súditos desse novo reinado. Como súditos desse novo reinado. Não mais de Adão, mas o nosso segundo Adão. Olha que Jesus é pra gente. Ele é também um ser histórico, mas ele é o segundo Adão. Existe um porquê dele ser. Então, a minha fé, ela não é um fim em si mesma. Eu tenho motivos para ela ter, para ela existir. Isso que eu quero trazer aqui. Então, o que eu quero dizer? É que Jesus, quando ele se transforma num ser histórico, ele atravessa a linha do tempo. E isso é lindo, cara. Porque ele está na eternidade e ele atravessa a linha do tempo e ele anda no nosso chão e ele veste os nossos calçados e ele veste a nossa roupa e ele envelhece. Ele cria rugas, o cabelo dele fica branco. Ele entra no tempo. Isso aconteceu no Primeiro Testamento também, quando Yahvé, ele tabernacula com os homens. Ele acampa com os acampantes. E assim, não é um sentido de acampa levantar a barraca e ir embora. Ele acampa morando com eles, que é a Shekinah. E, cara, entre todo o estudo de religiões, das religiões, a antropologia também, como ciência pode trazer, qual é o Deus? Qual que é o Deus que entra na história dos homens? E a história da redenção é essa. É a história do relacionamento entre homem e Deus, que Deus está a todo momento em busca do homem. E aqui, cara, eu termino a minha fala com as últimas frases do Desejado de Todas as Nações. Quando ela fala assim, olha, nesse Jesus histórico, o amor venceu e achou-se a perdida. Cara, a gente tá aí, o pessoal deve estar com fome, talvez eles possam comentar também em algum momento, mas eu quero deixar essas últimas palavras para você. A gente passou por cima, assim, conversamos sobre mais coisas dos temas da lição, mas, Didio, a gente quer te ouvir agora nas suas considerações e nos seus posicionamentos finais. Eu tô até tentando achar aqui, cara, tem um livro que eu acho muito bom, que é do John Stott, chama A Cruz de Cristo. No penúltimo capítulo, ele coloca um relato que é de uma peça que fizeram, não lembro de qual ano, mas que é falando sobre os abusos que hoje existem na sociedade. E ele fala que em algum momento, no final de tudo, estavam todas as pessoas do mundo ali reunidas e eles pegaram todas as pessoas que mais sofreram. Eles pegaram um negro que tinha as marcas dos grilhões no punho, do pescoço. Eles pegaram uma mulher que tinha ainda o número marcado aqui do Holocausto. Eles pegaram uma menina que foi estuprada, engravidou e isso acabou com a vida dela. E começaram a contar um monte de coisa e tal. Daí eles chegaram para Deus e falaram, cara, desculpa, a gente não concorda com o que você está fazendo. Porque não é justo você julgar todo mundo. Você não sabe o que a gente passou. Você não sabe o que é estar numa terra que não é sua, porque te expulsaram da onde você morava antes. Você não sabe o que é você ser preso, você ser açoitado, sendo que você não teve culpa nenhuma daquilo. Você não sabe o que é você ter que pagar pelo erro dos outros. E começaram a falar. E a peça conta que Deus foi ouvindo, tudo bem. Daí ele foi lá e falou, se é esse o problema, então vamos resolver isso. Eu vou mandar o meu filho. Eles, não, mas o seu filho não vai passar por tudo isso. Daí a peça conta um pouquinho de como foi o relato da vida de Jesus. E eu acho muito legal isso, cara, porque a partir do momento que a gente entende que Jesus ele foi uma figura histórica, ele esteve aqui conosco, ele passou por tudo e por piores coisas que a gente pode imaginar aqui nessa terra. Cara, eu não estou falando com um Deus impessoal. Eu estou falando com um Deus que entende o que eu passei. Eu estou falando com um Deus que é próximo de mim. E que ele não só entende, como ele está aqui do meu lado, cuidando, independente do que eu passo, cara. Então eu acho que
essa humanização de Deus através de Cristo, cara, e um Cristo físico, histórico, que, como você falou, que atravessou a barreira do tempo, da eternidade para o nosso tempo que a gente consegue contar. Cara, eu acho que isso humaniza Deus de um modo que não tem em nenhuma outra religião, cara. Eu falei que era meu último comentário, cara, mas é impossível. As ideias, elas explodem. E a galera pode sair se ela quiser, não tem problema. Gente, é um papo tão gostoso, é tão leve, e como é que eu posso dizer? Eu me sinto tão aliviado de encontrar um Deus que me encontrou, que me chamou pelo meu nome. Sabe, como você disse, cara, que não é só provado pela arqueologia, mas é um Deus também que eu encontro aqui na minha casa, no nosso consulado, na nossa classe. Ele se preocupou a esse ponto com a gente, e eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Porque no paganismo, você, ao se aproximar dos deuses, você oferece um sacrifício. E aí os deuses podem te responder de duas formas, pela cura ou pela prosperidade. E na história do cristianismo, ele inverte essa lógica das obrigações e das recompensas. É ele que oferece um sacrifício para se aproximar da gente. Isso é lindo. E quem fala isso é um historiador, que não é cristão, que é um livro, eu não tenho como passar o PDF, porque eu não tenho, mas Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Vale a pena ler, muito bom. Quem escreveu foi esqueci o autor agora, eu sempre tenho ele na ponta da língua. Mas essa forma me impressiona, sabe? Como o sacrifício de Jesus aproxima o Pai dos homens. Na verdade, ele me ensinou a chamar Deus de Pai, porque até então eu não sabia como chamar Deus. Ele me ensinou a chamá-lo de Pai. Isso, para mim, resume tudo o que significa Jesus na história dos homens, ou Deus na história dos homens. Paul Vane, Ivan, exatamente. Olha o Ivan falando, cara, eu te amo, meu. Olha que barba linda, hein, cara? A quarentena tá fazendo bem pra gente. Eu também tô assim, eu também tô tentando crescer minha barba, mas eu fracassei. Eu sou um fracassado. Vamos ler aqui, o Didio. Matheus, você pode ler o comentário do Wesley e do Ivan também, pra gente ir caminhando pro fim? Somando os comentários dos Didios, o fato da encarnação de Cristo, o Jesus histórico, é o que torna a história da Bíblia uma realidade de fato, e não uma mitologia como as outras que existem. O plano da redenção do homem se dá na experiência do relacionamento, assim como o outro Didio mencionou. E Jesus, ao vir na Terra, demonstra o seu real propósito, que é salvar o homem para um relacionamento. Isso não se compreende racionalmente, mas simplesmente pela fé. É isso. É isso aí, gente. Bom, lembrando que a gente não incentiva qualquer tipo de pirataria, tá bom? Os PDFs, eles são de textos que são de domínios públicos, então você pode pegar e sem peso na consciência. E, enfim, galera, obrigado, Didio, pela sua participação. Você pode acompanhar o estudo da lição. Cara, ele vai citar personagens, ele vai citar provas arqueológicas, ele vai tratar dessa relação Bíblia e arqueologia e Bíblia e história. É legal você dar uma olhada. Você tem autores do nosso contexto, da nossa tradição adventista, que vai te trazer também com mais detalhes essa questão das evidências. Enfim, é sempre bom a gente estudar e saber. No estudo tradicional de sexta-feira, você tem 2 parágrafos de Ellen White muito, muito legais. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas também você pode concluir a nossa discussão com esse parágrafo, lembrando que a gente não está aqui para revisar a lição. Você tá mutado, mano. A gente está aqui para ver aquilo que a gente estudou, para trazer uma dimensão ainda maior daquilo que a gente estudou. E, Didio, deixa eu te falar, cara, muito obrigado. Obrigado de coração. A porta do consulado está escancarada para a tua presença
E foi, de verdade, muito legal. Quiser ir falar o teu arroba de novo do Arrazoar, do teu pessoal também, para a gente seguir, vai ser uma bênção, cara. Que Deus te abençoe como tem feito. Cara, muito obrigado pelo convite. Você sabe que estamos à disposição aí, sempre que precisar, tá bom? Como o Matheus acabou de colocar aí, @Azoar, lá no meu perfil para discutir ideias. O meu pessoal é Didio Ferrari, que ideia é com o meu nome mesmo. E, cara, se precisarem, sempre estamos aí junto. Fechou? Valeu. Matheus, põe aí pra gente o do consulado, @consulado IASP. Segue lá a gente, que as informações vão estar lá. E vamos terminar com uma oração? Já você pode orar pra gente? Claro, mano, sem problemas. Vamos lá. Paizinho querido, bom sábado, pai. Obrigado porque estamos aqui em sua presença, na presença de amigos também, podendo discutir um pouquinho mais sobre como o Senhor passou sua mensagem para nós, pai. O Senhor sabe que às vezes a gente tenta simplesmente usar a ciência, às vezes a gente tenta simplesmente usar a fé, mas o Senhor sabe também que mais do que isso, o Senhor gostaria que nós tenhamos um relacionamento, pai. Nos ajude a cada vez mais nos aproximarmos de Ti, para que a gente saia do campo das ideias, simplesmente do campo dos sentimentos, e que passamos a ter relacionamentos, pai. Para que a gente possa levar esses relacionamentos para outras pessoas, e que a gente possa usar tudo isso que nós falamos aqui como base para esses relacionamentos que nós alimentamos contigo. Esteja conosco durante essa semana, faça com que possamos aprender um pouquinho mais e possamos voltar semana que vem para discutir um pouquinho mais sobre quais são os seus planos para a nossa vida, pai. É isso que eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém. Valeu, galera. No próximo sábado a gente vai trazer as informações sobre a nossa volta. O consulado é a primeira, talvez a primeira comunidade dentro do IASP que vai voltar a ser presencial a partir de um plano de volta aí com 60, 50 pessoas na nossa sala. Vai se preparando, galera. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigado, Didio. Valeu, galera. Falou! Bom almoço, bom almoço.